deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que Deus abençoe os nossos prezados ouvintes, em o nome de Jesus Cristo, com essa bela leitura da Bíblia, do livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53, quando o profeta Isaías nos fala sobre o crédito da pregação. Ele começa o seu capítulo 53 fazendo esta pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Interessante que conselhos, eles só te ajudarão se você dar crédito. O Evangelho também é a mesma coisa. Ele somente servirá de vida, de salvação, de libertação. Ele somente agregará algumas coisas boas na sua natureza, na sua vida, se você der crédito. Portanto, sem crédito, é difícil a gente chegar em algum lugar. E a Bíblia, ela requer isso daqueles que a ouvem. Quem deu crédito à nossa pregação? Perguntou o profeta Isaías. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, o braço, a misericórdia, a proteção do Senhor, o seu perdão, sua salvação. O braço do Senhor é estendido àqueles que dão crédito à sua pregação. Agora, imagine você, nós falando sobre crédito em pleno século XXI, falando sobre dar crédito à pregação do Evangelho, falando sobre confiar no que alguém está pregando em plena era de falsos ungidos, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, no plural, e falsos profetas. Cristos são homens ungidos, enviados. Falsos profetas, ou seja, falsos videntes, falsos pregadores, falsos mestres, estariam ensinando o Evangelho. E requer muito discernimento para poder viver na hora que estamos vivendo, porque a Bíblia diz que Deus só pode estender o seu braço se você der crédito à sua palavra. E em contrapartida, nunca houve uma era de tamanha falsificação como esta era que nós estamos vivendo hoje. Esta é uma era de falsificação. Esta é uma era onde quase todos os setores da sociedade, os ramos, os segmentos, há uma mancha chamada desconfiança, chamada dúvida, há um ponto de interrogação, há um será que é mesmo? Será que é verdade? Porque essa é a era dos desacreditados. Você tem aí políticos como caíram em descrédito. Temos advogados e mais advogados, um em cada esquina da nossa cidade. E quantos charlatões, quantos mercenários, quantos enganadores espalhados,
Homens que você olha para eles de cima a embaixo e vê mentira estampado no seu perfil, no seu rosto, nos seus olhos. Uma classe que está caindo em descrédito. As pessoas dependem do trabalho deles, mas já chegam um tanto desconfiadas. Classes desacreditadas. Advogados e mais advogados, deixando desacreditados até aquele que faz um bom e honesto trabalho. Isso é em todos os lugares. Se engana quem pensa que é só no meio cristão, no meio religioso. Todos os lugares. Basta você acompanhar os noticiários, olhe os médicos. Claro que há bons advogados, claro que há bons médicos, mas olha para você ver como que a classe está ficando sob suspeita, desacreditada. Olha quantas falsificações, olha quantas pessoas que atuam, que abrem seus consultórios, muitas vezes sem ser credenciado no Conselho de Medicina. Olha quantos charlatães aparecem por aí até que eles sejam descobertos, denunciados. Olha quantos e quantos médicos que têm caído aí em terríveis escândalos, abusando dos seus pacientes, classes que estão ficando desacreditadas. Olha quantos exercem sua profissão simplesmente pelo dinheiro, simplesmente por atender mais um e receber mais uma consulta. A classe vai ficando desacreditada. Muita teoria, muita técnica e pouco sentimento. Pouca alma há muitas vezes no ser humano ao lidar com outro ser humano. Muitas técnicas e teorias, mas ao lidar com o ser humano, ele esquece que está lidando com uma alma. Deveria ser o toque de uma alma para com a outra alma, e o sentimento vai morrendo. E as classes vão ficando desacreditadas. Às vezes aquele advogado leva o último centavo daquela viúva, e quando ela não pode mais nada, ele logo fugirá dela. Muitas vezes aquele médico levará até o último centavo, não manchando aqueles que são honestos, que trabalham pela vida, que honram o seu juramento, que respeitam e lutam pela vida até em última instância. Não devemos lançar sombras sobre os verdadeiros, mas quantos apenas pelo dinheiro, não tendo dinheiro, vá morrer, não tendo dinheiro, vá se apodrecer em algum canto. Esse é o estado que chegou o ser humano. E aí eu digo, as classes estão ficando desacreditadas. Advogados, médicos, políticos, que dizem ter um dom para trabalhar pelo povo e ajudar o povo. Observe se é bem isso, trabalhar pelo povo e ajudar o povo. Estão desacreditados. Políticos, líderes espirituais, padres e pastores. Uma classe que está ficando completamente desacreditada também. Está cada dia mais se deteriorando. Igrejas, líderes espirituais, movimentos religiosos desacreditados por causa da má fé, por causa da maneira como arrasam com as famílias, desrespeitam as donzelas, desrespeitam as crianças, desrespeitam os casais, a mulher casada, o homem casado. Quão desrespeitosos eles são, quão maliciosos, sujos, profanos eles são. E isso simplesmente vai trazendo o quê? Descrédito sobre o Evangelho, quando a Bíblia diz que para Deus salvar é necessário você dar crédito. Sabe o que isso significa? Significa que cada dia menos pessoas se salvarão, porque vão deixando de dar crédito ao Evangelho, à verdade de Deus, porque logo tratarão de abarrotar todos juntos e dizer que são todos iguais, e não são todos iguais. Se não existe nenhuma impressão digital igual a outra, você diria que todos são falsos, todos são iguais? Não é porque surge um mercenário, um falso profeta, que todos são falsos profetas. Uma falsa igreja, que todos são falsas igrejas. Não é porque surge um falso curandeiro, um falso médico, que todos são falsos. Não é porque há um falso estelionatário, um falso advogado, que todos são falsos. Não é bem assim. Não é porque existe uma autoridade civil, militar,
religiosa que se corrompe e se apostata, que significa que todos são assim. Não é verdadeiramente assim. Volte para a Bíblia. Nos dias de Elias estava desanimado, pensando que todos haviam se corrompido e que ninguém mais pautava pela verdade, pelo aquilo que era honesto, louvável, puro. E Elias se entristeceu e escondeu numa caverna e diz: para que viver, Senhor? Todos os teus profetas já morreram, não resta mais ninguém. Só fiquei eu e agora querem a minha cabeça. E Deus disse: Elias, ainda há mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Há mais 7.000 que não se corromperam, que não se venderam, que não se prostituíram. Há mais 7.000 que é puro, que é honesto, que honra o dom, a vocação que Deus lhe deu, que não estão a negócio, que não se vendem por um ticket de refeição ou por um salário. Ainda há mais 7.000 que ainda preservam a verdade. Nos dias de Elias havia alguns que se mantiveram com a lamparina acesa, o castiçal ainda brilhando, mantiveram-se ainda como sal, como luz, como sendo diferente. Deus tem que ter alguma coisa diferente, porque Deus, em tempo algum, meu amado ouvinte, ficou sem ter uma testemunha. Em tempo algum, Deus ficou sem ter um genuíno profeta, um genuíno cristão, um genuíno evangelho sendo anunciado, como nos dias de Isaías. Todos estavam desviados e Deus disse: quem deu crédito à nossa pregação? Todos indo atrás dos mercenários. Isaías disse: mas quem deu crédito à nossa pregação? Todos envolvidos apenas com o materialismo, a avareza, a ambição humana. Isaías perguntou: quem deu crédito à nossa pregação? Todos indo atrás da idolatria. E ele perguntava: quem deu crédito à nossa pregação? Sempre houve alguém que pregasse a verdade, e sempre houve e haverá alguém que inclinará pela verdade, que decidirá pela verdade, se posicionará com a verdade, sofrerá junto com a verdade, independente que tenha que perder até mesmo seus privilégios, independente se tenha que ficar como Elias, lá junto do ribeiro de Queriate, comendo algumas bolachas secas, comendo ali um sanduíche uma vez ao dia que um corvo levava lá para ele, porque todas as portas se fechou. Quando falamos as verdades bíblicas incontestáveis que o homem precisa ouvir, muitas vezes as portas acostumam se fechar. Mas temos que falar a verdade, porque a Bíblia diz que nada pode contra a verdade. Mas esta é a era do engano, esta é a era dos desacreditados, esta é a era em que a terra está fervilhando dos cães gulosos, disse o profeta Isaías. Cães gulosos que devoram o povo, aqueles que Paulo chamou de infiéis nos tratos. Paulo diz que são infiéis nos tratos, desacreditando o evangelho, prometem e não cumprem, compram e não pagam, e muitas vezes escandalizam o evangelho. Vivem fazendo suas campanhas e mais campanhas atrás de dinheiro. Campanha da terapia do amor, campanha da prosperidade, campanha da rosa ungida, campanha da meia ungida, tanta campanha, eu não sei como as pessoas ainda conseguem acreditar em coisas assim. Reunião dos empresários e assim vai. E vão extorquindo as pessoas até, como diz a Bíblia, cães gulosos, até devorarem as suas almas. Isso segue escandalizando o evangelho. Por isso, cada dia vai ficando mais difícil anunciar a verdade. O ser humano, os homens estão desacreditados. E imagina você quando uma pessoa cai em descrédito. Que tal uma nação que não acredita em seus governantes? Tudo dará errado. É difícil sair de uma crise. É difícil resolver um problema.
É difícil evoluir acerca de uma questão de suma importância sem confiança? Que tal uma esposa que não confia em seu marido porque ele perdeu o crédito, credibilidade com ela? Imagina que casamento é este, aonde essa mulher não acredita, o marido perdeu o crédito. Imagina você, uma geração de pessoas aonde não acreditam mais em Deus, não acredita na Bíblia, não acredita na pregação do Evangelho. Não porque Deus tenha feito alguma coisa para a humanidade descrer nele, mas porque os homens que diz representar a Deus, eles têm lançado em descrédito o Evangelho. A Bíblia nunca foi tão desrespeitada como hoje. O Evangelho nunca foi tão desrespeitado, vilipendiado como nos dias de hoje. Já se fala até em blocos cristãos desfilando-se para evangelizar no carnaval. Mas que coisa, que glória a Satanás! Que falta de respeito com a Santa Bíblia. Diz que era para atrair o mundo, atrair a mocidade. Não é assim que atraímos o pecador. O pecador você o atrai pregando a verdade, mostrando-lhe o seu erro, mostrando que Jesus está aqui para perdoar, para transformar. Não temos que descer ao ridículo, não temos que profanar o sagrado para poder atrair a atenção do mundo. Pregue Jesus de Nazaré, pregue o Evangelho, é isso que tem que atrair a atenção. Se Jesus não atrair, se o Evangelho não chamar a atenção, para que usar outro método? Sendo que Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o Evangelho, por essas e outras, vai caindo em descrédito. E quando cai em descrédito, as coisas tenderão a ruírem, a piorarem. Casamento em descrédito, as coisas acabam ruindo. Quando a credibilidade vai embora, fica difícil. Por isso, meus amados ouvintes, procuremos ser honestos, idôneos. Procuremos aproximar do Evangelho de Cristo com o coração aberto, temente a Deus. Porque se você aproximar de Deus com o coração honesto, temente a Deus, sem ser negligente, sendo fiel, sendo honesto a Deus, você adquire crédito com Deus. Vem a Deus com honestidade, com sinceridade, e Deus honrará a tua sinceridade. Quando somos sinceros com Deus, meus amados ouvintes, e buscamos a Deus com integridade, como Jó, a Bíblia diz que era íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Olha Jó para vocês verem, aquele sim tinha crédito com Deus. Deus disse: observastes tu, meu servo Jó, lá na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Tinha ou não tinha crédito com Deus? Tinha. Sua vida pautada na palavra, respeitosa, honesta perante Deus. Tinha uma postura íntegra, uma conduta cristã íntegra. Ele tinha crédito com Deus. E é ruim quando não temos crédito. Quando você não tem crédito, você não tem nome. Não tem crédito, você não tem como comprar se não tiver para pagar à vista. Não tem crédito, as coisas fecham, ficam bloqueadas. Se você não tiver dinheiro, mas tiver crédito, facilita. Você pode até não ter para pagar à vista, uma linguagem figurativa, mas você tem crédito, você pode parcelar. Portanto, meus amados ouvintes, medite nisto. Essa é a era em que o Evangelho tem que ser pregado. Mesmo no meio desta tamanha descredibilidade que o mundo religioso está vivendo, descredibilidade moral, descredibilidade doutrinária, isso é uma mancha que vai se arrastando. Por isso, aquele que está de pé, cuide para que não caia, ou seja, zele do seu testemunho, não perca o crédito, porque depois é como o cristal que quebrou. Pode colar, mas a trinca fica. É difícil reconquistar a confiança. Aos olhos de quem você comprou e não pagou, difícil reconquistar. Aos olhos de quem você foi cruel, maldizente,
é difícil reconquistar. Pode até acertar, mas a mancha acaba ficando, a trinca acaba ficando, você acaba ficando desacreditado. Essa é a marca. Igrejas desacreditadas, faltou exemplo, levianas, mulheres desacreditadas, homens desacreditados, líderes espirituais desacreditados. Como confiar de novo? A Bíblia Sagrada, ela nos diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quero resumir com isto: você pode, meu amado ouvinte, ter motivo para não acreditar na religião, ter motivo para não acreditar na igreja, em um líder espiritual. Você pode ter motivo para não acreditar mais na tua mulher, no teu esposo, no teu patrão, no teu funcionário. Você pode ter motivo para não acreditar, mas tem uma coisa: Deus nunca fez nada, absolutamente nada, para que você perdesse a confiança, para que você não desse crédito à palavra dele. Muito pelo contrário, o que ele fez? Foi descer do céu e vir morrer na cruz do Calvário para nos salvar. O que ele fez? Foi despir-se de sua glória e vir se tornar um como nós. O que ele fez? Veio ser tentado em todas as coisas, mas a Bíblia diz: nunca pecou. O que ele fez? Veio abrir mão de tudo aquilo que ele tinha direito, ter uma família, viver uma vida normal como nós homens vivemos. Ele foi abrir mão de tudo simplesmente por nos amar, por querer morrer em nosso lugar, por nos redimir, por nos inocentar, derramar seu sangue puro para apagar as nossas manchas. Ele nunca deu motivos para nós desacreditarmos, para que nós não tenhamos confiança nele. Nunca nos deu nenhum mau testemunho. A Bíblia diz: em tudo foi tentado, mas não pecou. Ele não deu motivos para vivermos o dessabor, a frustração da desconfiança, porque a alma perturbada é a alma desconfiada, olhar desconfiado, movimentos desconfiados, pensamentos desconfiados, inquietação. Isso vai te adoecer. Deus nunca deu motivos para vivermos esta inquietação. A Bíblia diz: crede em Deus, estareis seguro, e nos seus profetas, e prosperareis. Creia em Deus, Ele é digno de crédito. Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? A verdade é que foram poucos, não muitos. Em todas as eras, poucos em relação à grande população mundial de cada dispensação, cada era, foram poucos que deram crédito à pregação. João 12:39, a Bíblia diz que eles não podiam crer nele, não conseguiam acreditar, não davam conta de acreditar em Jesus, porque antes de Jesus veio Teudas, veio um tal de Judas, e todos eles diziam ser o Messias e só fizeram presepadas. Levaram uns ao deserto, mataram. Então, quando Jesus chegou, Atos 5, pensaram até que Jesus era mais um. A Bíblia disse que eles não conseguiam acreditar nele. E a Escritura diz mais, João 12:42, e alguns que acreditavam, a Bíblia diz, amavam mais a glória do mundo do que a de Deus. Por isso não o confessaram, como Nicodemos. Acreditava: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Até acreditou, mas amou mais a glória do mundo, do sistema religioso, do império, da posição, do cargo, do status, do que a glória de Deus. Não deram-lhe crédito em Israel quando ele esteve na terra, porque nasceu numa manjedoura e não num palácio. Não lhe deram crédito quando esteve na terra, porque era de origem simples, humilde. Não estava vestido de linho fino, esplêndido e arregaladamente, porque não tinha uma grande catedral. Não lhe deram crédito à sua mensagem, à sua pregação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele comia com os pecadores. Pessoas que eram marginalizadas, como Zaqueu, Madalena, como a samaritana, como Pedro.
como seus discípulos. Eles tropeçaram nele, eles não deram crédito a Jesus. Por que não deram crédito a Jesus? Porque eles imaginavam que ele seria um rei poderoso, que tomaria todos os reinos da terra de maneira imponente. Mas ele não fez assim. Ele veio de maneira simples, nasceu simples, andou com o simples, comeu com o simples, pregou um evangelho super simples. Ele era Deus escondido ali, naquele corpo, naquela pele, naquele humano tão simples, que era confundido. O pastor era confundido com as ovelhas. Quando estava no meio dos seus discípulos, eles nem sequer sabiam quem era o Messias, quem era o pastor, quem era o mestre. Parecia com os demais, vestia como os demais. Não tinha uma roupa clerical diferenciada para diferenciá-lo dos outros. Eles não deram crédito para ele, porque ele veio de uma maneira simples, singela. Não ignore a Cristo. Dê crédito à sua palavra, ainda que lhe fira, ainda que seja simples. Dê crédito ao Evangelho. Hoje, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não descreia da Bíblia, da pregação do Evangelho, da salvação da tua alma, do Senhor Jesus Cristo, por causa dessas ervas daninhas, estes joios, estes falsos cristos e falsos profetas que estão sobre a face da terra. Os falsos em todos os tempos foram os maiores culpados dos verdadeiros serem perseguidos e blasfemados. Há falsos profetas hoje, mas agora mesmo Deus tem enviado um profeta verdadeiro. E quem tem dado crédito a esta mensagem, prometida em Malaquias capítulo 4, versículo 5? Eis que vos envio o profeta Elias antes do Armagedom, antes do dia do fogo, antes do juízo final. Quem tem dado crédito à mensagem de Apocalipse 17, prometida à sétima era da igreja, a mensagem do sétimo mensageiro? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Quem está dando crédito à voz de Deus que está ecoando nos últimos dias? Talvez você tenha motivos para não dar credibilidade a muitos médicos, mas lembre, há médicos verdadeiros. Talvez você esteja assustado e tenha até mesmo uma experiência, um motivo para não crer em muitos advogados, mas haverá sempre alguém verdadeiro em algum lugar. Talvez você tenha uma experiência amarga que não te dê a capacidade de acreditar em muitos políticos, mas tem que haver pelo menos uma agulha no paiol, um verdadeiro em algum lugar. Talvez você tenha uma experiência amarga que te dificulta a acreditar na segurança, nas autoridades, mas lembre-se, existem autoridades verdadeiras. Talvez você tenha experiências negativas com muitas igrejas, e muitos pastores, e muitos líderes, e muitas religiões, mas lembre-se disto, existe um verdadeiro em algum lugar, tem que haver um verdadeiro. Nunca os falsos atuaram sozinhos em era alguma. Os falsos são apenas os imitadores da verdade, os falsificadores da verdade. Os falsos só existem porque os verdadeiros existem. Por que é que não existe uma nota falsa de R$500? Me responda! É porque não há uma verdadeira. Mas por que é que existem notas falsas de 10, de 50, de 20, de 2, de 100? É porque existem as verdadeiras. O falso é só um sinal de que o verdadeiro está pregando em algum lugar. E eu te digo, meu amado ouvinte, a mensagem do verdadeiro profeta, da salvação, da libertação, está chegando na tua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele
e Ele comigo. Receba esta mensagem da última hora e você verá com os teus próprios olhos. Venha e veja e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.